Olá, todo mundo! Olá, vocês! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e esse é o meu canal Mundos Internos, onde a gente observa o comportamento humano e tenta aprender alguma coisa para a gente melhorar um pouquinho. E esse vídeo aqui é uma sequência de leitura de livro que a gente está lendo. Esse aqui, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Este aqui é o vídeo número 8, então a gente já está bastante leitura avançada. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te convido a acompanhar desde o início. Eu deixo no canal sempre uma playlist organizada, então você pode acompanhar por lá. Clica no play e assiste na sequência certinha para você não perder nada. Já se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber a notificação quando tiver vídeo novo sobre esse ou qualquer outro assunto que eu vou postar, porque a gente não fala só sobre esse livro, a gente fala sobre muitas coisas nesse canal. Então, fique por dentro, não perca nada. Vamos continuar sem demais? Sem delongas? Vamos continuar? Estamos na página 43, caso você tenha o livro físico e queira acompanhar a leitura, vamos ler o subtítulo Insuficiência Coletiva. Como o analista junguiano britânico Andrew Samuels argumentou, os déficits paternos afetam a expansão geracional, cultural e psicológica, e limitam o movimento a papéis restritos. Quando a figura do pai permanece como um espaço em branco, nesse túnel de escuridão, uma comunicação viva com ele é bloqueada. É negado à filha um elo vital para sua identidade separada e igualitária com o pai. Quando a filha já é adulta, ela se desculpa por não ter estado presente, mas faz tudo girar em torno dele, pois não poderia fazer mais nada. Ele ainda continua ausente. Isso faz com que a filha tenha que lidar com emoções residuais de raiva e desânimo, se sentindo traída e abandonada, hesitante, sem cuidado ou atenção suficiente. Acima de tudo, faltou-lhe um pai que saiba como ser um modelo de conexão. Em um cenário como esse, ela carrega um grande resíduo da ausência dele, enquanto o pai continua inconsciente. A literatura de psicologia em ausência paterna, embora crescente, ainda tem dado pouca atenção ao papel do pai. Isso representa um fracasso coletivo com consequências lamentáveis. Para acrescentar a negação absoluta de atenção ao dilema pai-filha, teóricos da psicologia junguiana não avançaram muito devido à sua própria sombra e à de seus pais. O pensamento freudiano dá ao pai um grande papel, embora Freud, assim como Jung, tivesse dificuldades nas relações com seus pais. A ideologia e a sobreposição cultural, concentrada na criação de filhos, centrada nas mulheres e pais ausentes, também têm tendências inconscientes e fortaleceram o status quo patriarcal da ausência paterna. O que é meio contrassenso, né? A gente vive numa sociedade patriarcal onde os pais estão ausentes. Uma sociedade patriarcal onde são as mulheres que fazem a criação dos filhos. Somente elas? Ou majoritariamente elas? Então, onde é que estão os pais? Onde é que estão os homens? E aí vocês vão me dizer, eles estão trabalhando, eles estão provendo. Não há generalizações aqui. No entanto, a gente precisa entender qual é o papel que a gente quer exercer. Você, como pai, você quer ser um provedor tipo caixa eletrônico? Que traz o dinheiro e é só isso? Ou você quer ser uma pessoa participante da família? Contribuinte da família? O dinheiro é importante, o trabalho é importante, é uma grande parte, é uma grande contribuição da família. Mas se você não contribui emocionalmente, você está faltando. E você mesmo vai sentir isso. Se ainda não sentiu, você vai sentir no futuro, de que você é um caixa eletrônico. Você não precisa ser só um caixa eletrônico. Você pode ser mais que isso. Você pode ser um pai, você pode ser um marido, você pode ser um amigo. Você pode fazer parte emocional da família. Parte participante. Não se isole nesse lugar apenas de provedor, porque um dia, talvez, isso não seja o suficiente.
nem para você e nem para os outros. Continuando. Por exemplo, Jung escreveu um artigo em Obra Completa, presente no volume 4, intitulado, abre aspas, A importância do pai no destino do indivíduo, fecha aspas, com apenas uma pequena menção da filha. Há referências simbólicas e mitológicas nos escritos de Jung, e referências aos arquétipos do pai e da filha. No entanto, pouca atenção é dada especificamente à filha como uma relação emocionalmente respondida e gratificante com o pai. Isso é ainda mais surpreendente, pois Jung tinha 4 filhas e escreveu tão pouco sobre essa relação. Poderíamos desculpar isso ao dizer que ele tinha outras questões nas quais focar, mas essa é a frequente razão para que as filhas sejam menosprezadas. Esse fato revela também o foco predominantemente da sociedade ocidental e sua história que não dá a devida atenção à questão da filha e o pai ausente. Veja que ela está fazendo uma crítica muito aberta, né? Ela sendo uma analista junguiana, ela está criticando Jung por ele não ter dado atenção às filhas dessa maneira. E a justificativa, muitas vezes dada, de que existe, como diz aqui, tinha outras questões nas quais focar, e ela fala, é justamente isso. Você foca em outra coisa e menospreza suas filhas. E isso é constantemente usado, sempre, sempre, sempre. E isso é usado tanto por homens como por mulheres. As mulheres também justificam a desatenção dos pais, porque eles têm coisas mais importantes para fazer. O que seria mais importante na sua vida do que criar o seu filho? O quê? Não estou dizendo para os homens largarem seus empregos e ficarem em casa cuidando dos filhos. Não estou falando sobre isso, que dá até preguiça, que eu já fico imaginando os comentários. Dá até preguiça. Entendam direito as coisas que eu estou dizendo. Não menosprezem a relação amorosa que os pais podem ter com os filhos. É sobre isso, não é sobre largar tudo, viver de vento. Tá? Vocês são inteligentes, vocês não vão entender isso, né? Tenho certeza. Continuando. A ausência de seu próprio pai é um dos aspectos importantes que dizem ter impulsionado Jung em suas profundas pesquisas sobre o inconsciente. É aquilo que a gente falou, né? Ele não dá atenção para os filhos porque ele não recebeu a atenção dele também. Né? O pai também o menosprezou. E ele era homem. Vejam que quando a gente está falando das filhas, o tema o título do livro fala sobre as filhas, mas isso não é excludente dos meninos. Assim como a gente fala da ausência do pai, também não exclui a ausência da mãe, tá? Entendam aqui que essa abordagem pode ser ampliada, tá? A história dele é paralela à de muitas filhas que passam pela ausência paterna. Desde cedo, Jung relatou ter um sentimento de vazio em relação ao pai, que era um ministro, mas sem crença espiritual. Isso o deixou com perguntas não expressadas e não respondidas. Um espaço vazio entre eles foi relatado como insatisfatório, pois o pai de Jung o aconselhou a não pensar e simplesmente acreditar. Em contraste a esse ditado e pela falta de orientação e sentimento, Jung reconheceu que deveria encontrar suas próprias experiências. A ausência de seu pai mais tarde alimentou a pesquisa, resultando nas teorias dos arquétipos, do inconsciente coletivo e o prolífico simbolismo da psique contido na religião, história, mito e contos de fadas. Nelas, Jung encontrou as abstratas respostas que seu pai não pôde responder. Na verdade, Jung tomou falta de fé não resolvida de seu pai e fez a realidade da psique a meta de sua vida. A ausência emocional e espiritual do pai impulsionou as pesquisas mais profundas de Jung na psique, com efeitos tanto pessoal como coletivo. Um complexo conjunto de dinâmicas surge na ausência do pai.
O mal causado pela ausência dele cria padrões ao longo das gerações que não foram completamente constatados. A história coletiva e narrativas pessoais contêm feridas complexas, rupturas internas, si mesmos fraturados e a jornada psicológica aprisionada. Examinar o que é problemático pode levar ao possível, muito parecido com uma fênix alquímica que surge da nigredo, ou decomposição, criado das cinzas. Aqui enfatiza a importância do pai, tanto como um objeto externo como interno, no desenvolvimento da filha. A ausência dele cria confusão, o que se espera que esteja presente não está. A evasão da perda e anseio obstruem a consciência do que a filha deseja e precisa. Apenas por meio de um intrincado processo, ela poderá discernir a verdade da ficção, o real do imaginário. Ao se envolver com a ausência, a posição do pai não impede mais a identidade dela, limitando os sentimentos e ações. A cura precisa lidar com o anseio, tristeza e perda. Embora as feridas causadas pela ausência do pai deixem cicatrizes, quando entendida e integrada, elas gradualmente se tornam uma fonte de desenvolvimento. O processo transforma a identidade da filha de uma que não tinha para uma que tem, de falta à abundância, de inconsciente a consciente. E aqui tem uma citação do Rei Lear. Infeliz que sou, não posso trazer o coração à boca. Amo vossa majestade, como o dever se que impõe, nem mais, nem menos. Eu preciso dizer a vocês que, de fato, é possível a gente trabalhar essas questões que são tão traumáticas e são cicatrizes profundas. Mas a gente pode transformar a fraqueza em força. A gente pode transformar o não ter em ter. A gente pode, sim, preencher o buraco. Mas a gente precisa querer. A gente precisa estar disposta a mexer com as coisas que nos doeram e a colocar alguma coisa no lugar. Porque você não tira a base de alguém e deixa vazio. Você substitui. É possível encontrar força na fraqueza. É possível você se fortalecer daquilo que te fez tão fraca. Tá disposta? Muito obrigada por estarem aqui. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau.